E aí, campistas, como é que vocês estão? Eu espero e desejo que vocês estejam muito bem, na paz de Deus na sua vida. Está começando mais uma vez o seu Acampcast, o podcast de campistas para campistas. Cada dia trazendo pessoas com as maiores experiências de fé que você pode imaginar. E apresentando esse podcast, eu, Alex Alves, e do meu lado, meu brother e irmão, Vinícius Salai. É isso aí, Alex. Voltando aos trabalhos com o meu irmão Alex exatamente. Aqui. E hoje nós temos um convidado de garbo e elegância, Alex. Garbo e elegância? Pô, essas palavras são difíceis hoje, hein? Mas a gente vai gastar hoje. Vamos gastar? Com certeza. Com certeza. Hoje, pela presença que a gente tem aqui, com certeza vai ter muito conteúdo para quem tá aí assistindo a gente. Que bacana, hein? Então, para ficar bom mesmo, Matheus vai rodar aquela vinheta esperta para dar início a esse novo episódio. Roda a vinheta, Matheus. Vamos à apresentação dele então, Alex? Vamos lá. Vamos lá. O currículo é bom? Ah, velho. Olha, se fosse para escrever mesmo na folha toda, eu acho que talvez não caberia. Mas já que é assim, vamos tentar. Tem envergadura espiritual. Olha só, que nome Gostou bonito dessa? essa Gostou? aí. Ficou legal. Rapaz. Então vamos lá. Ele é marido e pai, treinador de pessoas, especialista em relacionamentos, ajuda muitas pessoas a melhorar o seu desempenho pessoal e familiar. É membro da Renovação Carismática Católica, ele vai contar para nós sobre isso. Coordenador do grupo de oração Resgate Família, está recebendo agora a formação para se tornar diácono permanente e, claro, é campista também. Nós temos uma honra imensa de receber o nosso irmão Wesley Duarte. Primeiramente, obrigado pela presença sua aqui, Wesley. Meus queridos, muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês. Muita alegria. Espero poder aí contribuir esse momento aí dessa nossa partilha. Isso aí. Wesley, bom, o nosso podcast, como o Alex comentou, o nosso intuito é trazer experiências de fé, trazer pessoas que realmente, campistas ou não, mas que possam contribuir para a formação de fé das pessoas. E já pensando nessa história toda, a gente queria saber de você assim, antes de trazer o Wesley missionário, membro de um grupo, de onde vem o Wesley? Qual é a história do Wesley? O que o Wesley já fez por aí? Enfim, para a gente conseguir contextualizar melhor isso. Legal. Eu sou de família nordestina. Nordestina, eu vim do Piauí. Olha só. Faz 18 anos que eu estou no Paraná. Porém, assim, é aquele negócio, né? Eu nasci em São Paulo, voltei para o Piauí, que é a minha família de lá, e com 17 anos eu vim para Londrina. E aí, Londrina, vim para trabalhar, vim para estudar, tentar a vida, e aqui fiquei. Bebi a água daqui, gostei. E não saí mais. Esse é o Wesley, né? Eu vim com a ajuda de um padre, que foi em missão daqui, de Londrina, para uma igreja irmã no Piauí. Ele foi em missão, e ele, deu oportunidade para inúmeros piauienses para vir aqui. Inclusive, aqui em Londrina, tem números que foi ajudado por ele. Da mesma cidade? Ou da não? minha cidade. Qual que é a tua cidade lá? Eliseu Martins. Não tem nem... Eu acho que ele não tem 6 mil habitantes. É pequenininho, lá no sul do Piauí. Chama-se a Pequena Estrela do Sul do Piauí. Nossa, quem que é o padre? Curiosidade? Padre Sebastião Benedito. Padre Sebastião Benedito. Ele é daqui? Ele é daqui. Inclusive, ele voltou para... Ele ficou um tempo agora... Macapá, também em missão, voltou para Londrina e agora já está no Piauí de novo. Olha em missão. só. É o carisma dele. Nisso, dentro desse carisma dele, ele trouxe, por exemplo, dessa oportunidade para nós, e também o pessoal de Macapá lá, que também ele já deu também inúmeras oportunidades. Tem muita gente aqui ajudada por ele. Que beleza. E aqui também, como ele já era daqui, também tem inúmeros pessoas que passou ali pela vida dele. É o carisma dele. O carisma dele é ir lá trazer gente, trazer para outro lugar e ajudar. Exatamente, mudar a vida das pessoas. Legal. É o carisma dele. Legal. É o carisma nós não vamos fazer a conta, não, de quanto tempo faz isso, para o povo não fazer a matemática ali de saber quantos anos o Wesley tem, né? Não, mas eu posso dizer, sem problema nenhum. Tenho 35, faço 36 agora em abril. Aí, ó, tá a mesma idade que eu, tá vendo? Eu também sou menino, velho. Tá vendo? Eu faço 36 esse ano também. Tá vendo? Eu vou pneu murcho um pouco. É caminhão de prefeitura. Mais ou menos por aí. É bom de ano, mas é judiado. Mas faz parte. Mas falando um pouco mais do Wesley na fé, aonde que entra Deus, Jesus na tua vida? Em que momento você fala, eu não era um homem de fé e me tornei um homem de fé? Irmão, seguinte, desde os 12 anos eu comecei a cantar no coral da igreja, mas eu ia cantar, não tinha ali uma experiência, vamos dizer assim,
já sabia quem era Jesus. Eu cantava, então eu participava de catequese, crisma, tudo, e cantava lá. Com 18 anos eu tive uma experiência com Jesus, uma experiência profunda. E mesmo sendo de igreja, eu só fui ter essa experiência com Jesus aos 18 anos, e um encontro, que por incrível que pareça tem o mesmo nome, né? Experiência de oração, né? E de lá para cá não larguei Jesus. Foi ali que eu tive a minha experiência mesmo de reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Que legal. Essa experiência de oração que você fez foi a experiência de oração da RCC mesmo? Isso. E em que paróquia? Foi aqui já em Londrina, lá na paróquia São Lourenço, do Decanato Sul. Quando eu cheguei em Londrina, foi lá que eu morei, foi naquela região ali. E daí, nessa experiência de oração, foi a chavinha que virou? Na verdade, esqueci de um detalhe. Eu assistia muito Canção Nova. Uhum. E eu acredito que o meu batismo no Espírito Santo foi através da oração do Padre Jonas. Foi muito. E aquilo ali me impulsionou a buscar um grupo de oração. E lá, nessa experiência de oração, foi que a chave virou. Eu tinha aquele anseio, aquela curiosidade, eu queria saber o que era, né? Porque há 18 anos a gente não sabia muita coisa, né? O que era. Hoje a gente consegue entender esse carisma dentro da igreja, e foi ali que virou a chave. Que grupo era, Wesley? Era o grupo Tudo é do Pai. Mudou ou é o mesmo não, grupo? Continua o mesmo. Continua no grupo Tudo é do Pai. Eles estão lá. Lá no São Lourenço. Lá no São Lourenço. Você vai lá visitar eles de vez em quando? Sim, amo eles. Quero até aproveitar, então, um Manda abraço para eles, turma né? aí. Mariana e todo mundo que está lá. Que Deus abençoe vocês. Pra você ver que legal. Isso aí, que legal. E aí isso foi com 18 anos? Foi com 18 anos. E aí você continuou servindo nesse grupo? Servi nesse grupo. Lá na paróquia sentiu uma necessidade de um grupo de jovens. E aí o padre da época me falou assim: Wesley, vamos dar um apoio aqui. Na época eu continuei nos dois grupos, no domingo. Inclusive o padre pediu ajuda, e na época quem era seminarista era o padre Mário. Mário Sartori? Padre Sartori. Exatamente, meu Padre amigão. Mário, o senhor estiver vendo aqui, um abraço pro senhor, campista, hein, Padre Mário? Sua bênção, hein, Padre Mário? Me responde lá no WhatsApp. Isso aí. Responde eu também, Padre, fazendo favor, né? E assim, a gente fez um trabalho, ele nos ajudou a fazer um trabalho muito belíssimo. E aí nasceu o Herdeiros do Trono. Uhum. E o Herdeiros do Trono, fiquei lá nesses dois grupos durante muito tempo. E teve um tempo que o Senhor falou para mim, falou ao meu coração, que era tempo de sair dali. O porquê, até hoje eu ainda estou me perguntando, né? Mas foi muito bonito, né? Porque eu tive assim uma oportunidade de um ano. Gente, o ano que vem eu não estarei mais aqui. E o Tudo é do Pai existe ainda hoje. O Herdeiros viveu por muito tempo, mas por opção hoje eles não estão mais na ativa como herdeiros, mas o povo está engajado. Já não são mais tão jovens, né? Já estão engajados em outras atividades dentro da igreja. Legal. Tá, e aí de lá você fez essa saída aí... De lá, quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu comecei a questionar. Eu sou muito questionador mesmo. Pergunto muitas coisas para Deus, Ele é meu conselheiro, e eu perguntei, mas eu preciso... E fui dizendo para o Senhor aquilo que eu precisava. Eu precisava de uma igreja viva. Eu precisava de um diretor espiritual que pudesse entender as minhas loucuras, porque eu sou um louco. Eu sou um louco. Somos, né? Que bom que estamos em casa, né? Com certeza. E foi nisso que um amigo, que inclusive hoje, há uns dias atrás, ele foi ordenado padre, me convidou para vir aqui, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E quando eu cheguei ali, no domingo à noite, vi e participei daquela missa, eu falei, é aqui. Quem que era o padre? Padre Limeira, padrão. E aí, para fechar com chave de ouro, era muito difícil chegar perto do padre, né? Porque era uma disputa. E, por providência de Deus, eu saindo, topei com o padre. Lógico, né? Que veio aquilo. Ô, filhão do padrão! Nunca nem tinha visto. Nem sabia quem era. Não sabia nem quem eu era. Aí eu falei assim... Não, Deus, é aqui. Falei, padre, preciso falar com o senhor. Agenda do homem lotada. Isso era domingo. Terça-feira você pode vir aqui às 5 horas da tarde? Aí eu falei, opa, venho. Aí, pronto. Cheguei, pensei que ele nem ia lembrar de mim. Falei, você, quem é? Wesley, entendi. E dali pronto. Aí foi. Ficou. Fiquei e
confesso para você que o abraço do padrão, ele cura, liberta, ele faz nova todas as coisas. E, assim, se a gente for rasgar a seda pro padrão aqui, nós vamos ficar... Não, podcast vai rasgar a seda dele. Assim, realmente tem poder. Tem poder. Ele é um abraço que não te julga por aquilo que vê, mas te ama por aquilo que você é. Exatamente. Mesmo sem te conhecer. Isso aí. Muito bem elaborado, porque realmente ele não conhece as pessoas, né? E todo mundo é filho do padrão. Então, exatamente. Ele faz de uma forma que nem você falou. Você nunca viu ele. Como é que ele me conhece? Exatamente. Ele tem esse... E o Wesley, assim, essa é muito importante conhecer a tua história com a igreja. Hoje você é um cara que é referência para muitos aí, com relação à fé, com relação à própria coordenação do grupo, que a gente já vai chegar nesse assunto também. Mas qual é a importância hoje? Até acho que é importante citar para o pessoal. Muita gente não sabe o que é a Renovação Carismática Católica. Você, pelo que a gente está conversando aqui, é membro da Renovação desde os 18 anos, quando você fez a tua experiência. A conversão foi na Renovação, né, que ele falou. Então, né? assim, né, o encontro pessoal. Eu gostaria que você conversasse com a gente aqui, até falasse para o pessoal mesmo, o que é o movimento da Renovação, quais são os fundamentos. E aí depois a gente faz um convite especial aí para quem quiser estar junto com a gente nesse sentido. Beleza. Renovação Carismática é um movimento, é um sonho de Deus na igreja. Nós estamos, surge esse movimento há mais de 50 anos. Alguns anos atrás a gente estava comemorando o jubileu. Sim. O jubileu de 50 anos. E a Renovação Carismática ela tem como base a vida em comunidade, a prática dos carismas e o batismo no Espírito Santo. É o nosso tripé. Ou seja, batizados no Espírito Santo, nós exercemos o carisma, os carismas que vêm do Espírito, e através disso nós conseguimos viver bem em comunidade. A Renovação Carismática ela é como diz São João Paulo II, a primavera da igreja. Ela é o que traz aí o Pentecoste, o renovo, retoma... não que o Espírito Santo estivesse esquecido, sim, mas ela traz de novo à tona a importância da terceira pessoa. Tanto é que hoje a Renovação Carismática ela faz parte da corrente de graça. A corrente, hoje, através da Renovação Carismática, hoje surge inúmeras comunidades, inúmeras ações, missões que fazem parte da corrente de graça. Elas não são ligadas à RCC como movimento, porque hoje eu participo de um grupo de oração que ela é registrada na RCC. Sim. Por exemplo, existem inúmeras comunidades que têm o mesmo carisma que o nosso. Então, elas fazem parte da corrente de graça, onde nós entendemos que há 50 anos, quando o Espírito foi derramado lá em Duquesne, naquela universidade onde estavam aqueles jovens, querendo saber mais de Deus, querendo mais saber do Espírito Santo, e ali eles recebem a efusão do batismo, nasce sim a Renovação Carismática, mas nasce uma corrente de graça. Vocês devem conhecer pessoas que vivem os carismas que eu falei aqui, batismo no Espírito Santo, exerce os carismas, e a vida em comunidade, e não estão ligadas à RCC como registro, mas elas fazem parte da corrente de graça. Muitos movimentos da igreja, após renovação, eles bebem da fonte da renovação, sim. Que nem você falou, sem estar diretamente documentados na... Exatamente. Nós temos, eu posso citar alguns. Eu julgo vocês como eu ia falar agora. Como ação da corrente de graça. Sim. O acampamento ele é um encontro totalmente querigmático. Exatamente, são frutos. A Escola Santo André faz parte da corrente de graça. As novas comunidades, vou falar aqui dos católicos em células, porque eles têm o carisma, os carismas, então julgo eu todos eles da corrente de graça. Da corrente de graça. Escola de Deus também seria. Escola também de que Deus. Você fala, essas comunidades, né? Essas comunidades, sim, são frutos da corrente de graça. E nós devemos andar em comunhão e em conversação. Existem momentos, tem um órgão hoje na igreja, ICRIS, que é um órgão internacional.
Desculpa. Antes era ICRIS e agora na verdade, me fugiu o nome aqui dele, mas era o ICRIS que fazia. CARES. Atualmente agora é CARES. É um órgão internacional onde fala assim, vocês precisam conversar e andar em comunhão. RCC e todas as outras expressões carismáticas fazem parte da corrente de graça. Assim, a gente até, pensando um pouco até na história do nosso movimento, do acampamento, ele veio em uma situação onde a RCC, como todo começo de movimento, existem muitos prós e contras, a gente sabe de quanto foi perseguido, de quanto até muitos padres, né, falaram, não, esse negócio não tem muito, né, não é muito, né, e o acampamento também ele funciona da mesma forma. E a situação quando o Papa João Paulo II, o mesmo que também estava à frente da igreja quando houve o início da RCC, ele disse que buscava o renovo, né? Então, projeto de evangelização 2000, a igreja em saída e tudo mais. Então, tudo isso fez acrescentar para esses movimentos e também ter mais aval, vamos dizer assim, com o crescimento e a expansão da igreja através disso. Com certeza. Os grupos sempre cheios, atrás os jovens para a igreja, uma forma diferente. Não digo mais atrativa, até também talvez mais atrativa, mas uma forma diferente de comunicar, né? Eu acho que essa uma forma mais palatável a pessoa poder experimentar. E assim, eu sempre falo isso para quem convive mais comigo, a palavra não mudou. Sim. A palavra continua a mesma, porém nós precisamos comunicar ela de uma forma hoje diferente. O banho que eu tomei ontem não serve mais hoje. Sim. Não serve, eu preciso tomar banho de novo. Então, a mesma palavra que eu preguei ontem para adolescentes, hoje os adolescentes de hoje, eles já se conectam de uma forma totalmente diferente. Sim, e isso não quer dizer que a igreja está mudando, né? Pelo contrário, ela só está... Porque, assim, hoje os santos que a igreja pede, são os santos de calça jeans. Sim, sim. Existem outros tempos na igreja que os santos eles precisavam se vestir conforme a época. Sim. Hoje são de calça jeans. A gente precisa ser santo lá jogando nosso futebol. É lá jogando nosso futebol que as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, opa, tem algo diferente. Cara é diferente. Em você. Porque as atitudes dele é diferente, o jeito dele falar é diferente, o jeito dele cumprimentar as pessoas, porque ele demonstra outro Cristo, e as pessoas falam assim, mas tem algo diferente em você. O que é? Opa, eu quero te apresentar. Porque é dele, ele vai ser santo lá no trabalho dele, no escritório dele. Ele vai ser santo quando ele sair para se divertir em uma festa, em um aniversário. Ele não é o esquisito. Sim. Ele não pode ser o repelente. Ele precisa ser o atraente. Como é que ele vai ser atraente? Sendo parecido com Cristo. Por onde Cristo passava, ele atraía. Nenhum texto da Escritura vai dizer que quando Jesus passava, o povo saía correndo com medo. Não existe. Todos os textos falam assim, que ele juntava multidões. Por quê? Ele era atraente. E nós hoje, os santos de hoje, que buscamos isso, a conversão, a atração, é sendo santos de calça jeans, atraindo nos ambientes onde o Senhor nos coloca. No trabalho, em casa, no churrasquinho. Como é difícil converter no churrasquinho. Ao mesmo tempo é o mais fácil. Não. O exemplo que eu dou, tem pessoas que eu converti dentro do barzinho, chamando para o acampamento, não sei o que, falou, tem um acampamento, a pessoa, dentro do barzinho, a pessoa fala, eu vou, e foi, está dentro da igreja hoje. É ali que nós... são ambientes onde o Senhor nos quer, alcançando almas, porque Ele tem sede das nossas almas, né? E é muito interessante a gente entender o comportamento ligado a isso que você está dizendo, do moldar as pessoas, né? Do meu comportamento em alguns lugares. Até hoje estava conversando com um cliente meu, tá meio nos bastidores aí, da importância que a gente tem que dar para esse tipo de coisa. Eu digo assim, sempre, em todos os lugares. Eu não falo de acampamento nos meus clientes, nos meus trabalhos, mas sai. Porque eles vão entender que aquilo é o meu jeito, é o meu estilo de vida, a minha forma de pensar, o meu jeito de agir, de encarar as coisas. E aí acaba meio que sendo involuntário. Em todos eles hoje saberem o que eu faço, de que forma eu faço, e de aprovarem, de uns a gente trazer, né, de vez em quando faz o encontro.
de estar aí junto, caminhando e tal. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente colocar essa marca. E isso é tremendo, Salai, porque, olha só, São Francisco vai dizer assim, evangelize e, se preciso, abra a boca. Evangelize a todo momento, se precisar, fale. Exatamente. O que chama a atenção das pessoas não é aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos e fazemos. Isso faz com que as pessoas se concentrem em nós. Porque falar, nós podemos estudar, ver lá as dicas de eloquência, técnicas de... Estudar persuasão. Exatamente. Mas a nossa vida... Paulo vai dizer isso, nós somos essa carta, não escrita a tinta, mas escrita com o próprio sangue, com a vida. E aí é essa carta que as pessoas leem. As pessoas veem o jeito que a gente anda, o jeito que a gente pega na mão da nossa esposa para chegar na igreja, no estacionamento, como nós falamos, fora, no trânsito. Vocês sabem, o trânsito de Londrina não é nada fácil. A gente estava conversando agora falando sobre isso, né? Não é nada fácil. E é nessas horas que a gente tem a grande oportunidade de as pessoas perguntarem, mas viu, tem algo diferente em você? O que é? E aí a gente pode dizer, vinde vede. Vinde por aí. É o perfume de Cristo. Exatamente. É isso aí. É a marca que a gente o perfume carrega. Indelével. Que carrega. É interessante isso daí, de você chamando, não é chamando a atenção, você vivendo o Cristo, ele vai chamar a atenção nesse mundo. Sim. Não tem como você viver Cristo. Se você viver Cristo e não está chamando atenção, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então você não está vivendo 100%, está faltando alguma coisinha em você. Eu estava até conversando esses dias com uma pessoa, eu acho que acredito isso que isso também reflete no grupo, Wesley, porque a experiência, seja ela de oração ou de acampamento, são diferentes em alguns aspectos, mas parecidas em outros, ela deve arrastar. Porque a experiencial, aquilo que você experimenta, que você bebe, é diferente. É como se eu te desse, você que está assistindo aí, tá vendo que aqui, o que tem nessa caneca? Água, mas poderia ser suco. E se eu falasse que era o melhor suco de laranja? Para minha cara ela ia dizer, mas você aí não ia sentir o gosto. Sim. E a experiência é isso, né? A gente pode trazer, falar, movimentar, mas se a pessoa realmente não experimenta, fica difícil. Mas o que vai arrastar ela para lá é a nossa forma de vender essa experiência, vamos dizer assim. Se eu estava conversando com uma pessoa, ela perguntou para o outro cara do meu lado assim, viu? Escuta, quantas inscrições você fez para o acampamento agora, 2023? Aí ele falou assim, nenhuma. Dela, nossa, tá com o testemunho fraco, hein? Isso é forte, né? Se você não está conseguindo, você que está lá dentro, não está conseguindo arrastar, irmão, seu testemunho está muito fraco. Isso é muito forte. Então, assim, nós temos a todo momento ficar atento a isso. Qual é o testemunho que eu estou passando? O que as pessoas estão querendo encontrar? E eu estou conseguindo corresponder com isso? Mostrando Cristo na minha face? É isso. É sobre isso. É sobre isso. Se a minha forma de viver não atrai as pessoas para Cristo, tem alguma coisa errada. Eu ainda não encontrei a Cristo. Eu estou trabalhando nas coisas de Cristo, eu estou no meio do povo de Cristo, mas eu ainda não encontrei a Cristo. Isso é sério. E existe muitos perdidos dentro da casa de Deus. Acredita. Muitos perdidos, porque ainda não encontraram. Não é o fazer, é ser. É ser cristão. Eu não faço cristão. Eu sou cristão. Essa parte já é uma coisa tão pessoal que a gente não consegue, como disse, você consegue pôr a pessoa dentro da igreja, consegue fazer a pessoa ter essa experimentação, mas o momento para ela viver Cristo, ser Cristo no meio do povo, é dela. É decisão. Ela vai ter que... É ela que vai ter que decidir. Esse é o ponto que a gente pode levar a pessoa. Exatamente. O ponto de falar, eu sou de Cristo, eu estou em Cristo, é decisão própria. Exatamente. Até ali você leva. Daqui você que vai, irmão. As pessoas elas são carentes disso também. Sim. Né, de enxergar Jesus no outro. As relações hoje, o Wesley vai contar um pouco disso, mas você trabalha muito com pessoas. Sim. Né, assim como eu também. E eu vejo as pessoas muito carentes, não só de Cristo, mas carentes mesmo de um modo geral. E aí Jesus ele vem para tampar muitos buracos dessas carências. Sim. E a gente consegue encontrar isso dentro da igreja, ou dentro de um grupo, ou dentro de até uma conversa com alguém que tem um pouco mais de Cristo em si. Sim. E essa carência, cara, ela afasta muitas pessoas. Ela não aproxima, porque geralmente o cara carente ele quer ter você de perto.
mas ele percebe que talvez não tenha avanço nessas relações, porque essa carência está atrapalhando demais. E essa informação o tempo todo, as redes sociais, as pessoas mostrando o que elas não são, porque tem o Cheio de filtros. cheio de filtro. O cara dos stories que mostra, olha onde eu tô aqui agora, mas não era ali que ele queria estar, ou ele está ali porque está querendo mostrar para os outros que ele está ali. E assim, eu acredito que talvez até dentro da própria igreja, vamos dizer, de igreja de um modo geral, também existe esse cristão de story. Exatamente. Como existe. E você falou da carência. A carência ela tem alguns caminhos. Um é ser aquela pessoa que pede atenção o tempo todo, e quando ela vai receber essa atenção, ela não sabe. Não sabe receber. Não sabe receber. Ela quer porque quer aquela atenção, mas ela não sabe receber. Espirra, né? Exatamente. E tem aquela que se isola. E hoje, a fuga da grande maioria é se isolar porque nós criamos avatares, né? Nas redes sociais nós somos outra pessoa. Então, existe aquele mundo e naquele mundo ela pode ser aceita, ser quem ela pensa que ela gostaria de ser, e cada vez mais tem se frustrado. Dentro da igreja, a mesma coisa. Existem aqueles que querem porque querem uma grande atenção, mas quando recebe, não sabem receber. Não sabe. E existe aqueles que estão lá, no canto, escondido, não querem contato nenhum. Ambos sofrem do mesmo mal, a falta de Cristo. Porque Cristo, Ele nos aproxima, Ele nos faz amar na diferença. Jesus, Ele não nos quer uniforme. Não. Ele nos quer realmente diferente, encaixando as peças. Paulo vai dizer lá que nós somos um corpo. Se a mão está fazendo a função do pé, tem algo errado. Sim, papel é papel. Tem algo errado. Mas se a mão está sofrendo, todo o corpo sofre. Sim. E é isso bonito da igreja. E que nós temos a grande oportunidade de colocar em prática, mas muitas vezes não conseguimos. Porque nós pensamos que todo mundo precisa ser a mão, fazer o que a mão tem que fazer. Ou ser o pé. Não. Ou... entre nós ali, ainda não conseguimos entender que o corpo precisa dessa diversidade, dessas movimentações. E aí surgem as grandes carências, os maus relacionamentos, as frustrações, os isolamentos, enfim, que é um grande nicho. Eu vou usar essa palavra nicho. O que acontece também, dependendo de como for, é uma grande quebra de expectativas. Por conta dessa carência, as pessoas vêm para a igreja com um pensamento assim, lá só tem perfeito. Exatamente. E aí acontece só um tem monte perfeito, de coisas. eu não sou, então não pertenço àquele povo. Você sabia que isso afasta muito, né? Mas talvez é para o cara olhar lá e falar, não, lá só tem perfeito. Aí ele chega lá e encontra gente que tem o mesmo problema e que também é tão pouco perfeito quanto ela. Ah, sim. Decepção. Decepção. Não, existem os dois caminhos. Esse que você falou... Sim. Não, eu não chego lá porque eles são muito santos. Não me atrai isso. E existe esse também. Não, eu vou porque eu quero. Quando chega lá e fala, mas... O povo é normal, hein, gente? O povo é normal, gente. Esquisito esse negócio. A expectativa da pessoa. Se a pessoa vem com uma expectativa muito alta, ela se decepciona. Se ela vem com uma expectativa muito baixa, ela se acanha. Mas é o deixar-se abrir, né? Exatamente. Dar tempo. As pessoas elas não conseguem ter isso. E entender que somos iguais, mas em Cristo somos mais que vencedores. Sim. É essa a diferença. Passamos pelos mesmos perrengues, pelas mesmas dificuldades daqueles que acreditam e não acreditam. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Mas a diferença é que aqueles que vivem com Cristo, é vitória certa. Ele vai lutar, vai passar, mas Cristo já falou, em mim vocês são mais que vencedores. O jogo é ganho, mas vai ter que jogar. Exatamente. Sem jogar não tem como ganhar. Então, por isso que eu falo. Em Cristo o jogo é ganho. Sim. Mas você não pode acomodar, você vai ter que jogar. Vai tomar canelada, vai perder bola, vai fazer o gol. Mas você sabe, por isso que eu falo, o jogo é bom. Você sabe que você vai ganhar lá no final. Mas tem que jogar. Tem que jogar. Tem que passar o caminho, né? Exato, não tem como. Difícil. O técnico, ele é o melhor de todos. Então, ele dá as dicas certas, as estratégias são perfeitas. Se obedecer o técnico, no caso Jesus... na certa. Já era. Vamos mudar, vamos tirar essa decepção da frente. Wesley, bom, a gente conversou um pouco sobre fé, sobre renovação, sobre expectativa de vida aqui, né? E eu queria saber de você o seguinte, em que momento aparece o Grupo Resgate na sua vida? O que é o resgate primeiro? Vamos começar lá atrás, né? Vamos lá. Cheguei na paróquia e teve lá todo aquele negócio do padrão, tudo assim, e
E como eu já tinha algum conteúdo... Em que ano foi isso? Você lembra ou não? Você falou agora há pouco que você é bem ruim de memória para datas. Eu vou naquilo que você me passou, 2010. 2010. Eu vou chegar naquilo. Então tá bom. Eu vou chegar nesse 2010 aí. E daí, eu cheguei e, assim, eu sempre tive uma facilidade de falar. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês que ninguém acredita, mas eu sou extremamente tímido. Ah, tamo junto, Wesley. E muitas vezes sou confundido com exibido, Puxa orgulhoso, vida. assim. Tamo junto, velho. Tamo junto. Porque, assim, quando eu não conheço muito o ambiente, tudo assim, eu fico na minha. Eu também. Eu fico na minha. Mas isso não é por maldade. Me identifico. Eu sou tímido. Só que isso não é frases de pregador, não, gente. Mas quando eu estou na frente e é para falar de Cristo, não sou eu que falo, é o Espírito. Então eu sempre tive essa facilidade para falar sobre a palavra. Eu sempre tive muita facilidade. Então quando eu cheguei aqui, o padrão e os cursos da Santo André, aquela correria toda, e vamos. Só que o meu carisma é renovação carismática. E eu vi lá o resgate, todo sábado à noite. Já tinha o resgate quando você chegou? Já tinha. O coordenador... De que ano que é o resgate? Você sabe? Olha, eles fizeram agora 15 anos. 15 anos, 2023, menos 15, 2008. Isso, eles são... É o Limeira que fundou o resgate, não? 2008, acho que o Padre Limeira tá... Eu acho que já era. Eu não sei. Foi com o Limeira. Foi com ele nasce com o Limeira. Foi com ele. Nasce com o Limeira. O Limeira também, para fundar grupo também. Ele fez Ele bastante. é bom, hein? Começou ele já lá. contou essa história aqui, hein? Dos grupos que ele já tem um podcast fundou, do Limeira. Depois você vê lá, ele vai falar. E como eu acho que eles comemoraram aqui agora 15 anos. Pode ser. Né? Depois a gente confere aí e edita. Os universitários vão escrever aí nos comentários. Alguma coisa assim. E daí... Ele falou, mas eu vi lá o grupo, ele falou, mas lá já tem bastante... Ele falou, já tem bastante gente, por que a gente não faz isso, aquilo? Eu falei, padre, eu faço o que o senhor quiser, mas o meu coração bate pela renovação carismática. E eu fui. O coordenador era o Valmir. Ele estava terminando a coordenação. Já era o 4º ano dele. E em seguida foi eleito o Anderson, que hoje já não está conosco, já está na morada eterna. E aí o Anderson assumiu, e o Anderson assumindo, ele me chama para ajudá-la na formação do pessoal, tanto dos atuais, dos servos, já servos, quanto dos novos servos. E aí eu entrei no Ministério de Formação. Lá no Decanato Sul, eu já tinha... Decanato Sul é porque o São Lourenço, faz parte do Sul, da divisão da Arquidiocese, aí chama-se Decanato Sul. E aqui nós somos Decanato Leste. Certo. E eu já fazia parte do conselho, do núcleo de formação de lá. Então eu trazia ali alguns conteúdos, formação sobre renovação carismática. O que o servo pode fazer, o que se deve, como fazer, o que é um grupo de oração, tudo isso. Então eu trabalhei com o Anderson com isso. E aí o Anderson, ele coordenou ali um tempo, veio a doença e ele não conseguiu terminar ali mandato, vamos dizer assim. Isso, o tempo dele ali, mas o Senhor já sabia, ele queria um grupo de oração no céu e levou ele lá para coordenar esse grupo lá no céu. E aí o conselho, o núcleo do grupo naquele tempo assumiu aquilo e logo em seguida já teve uma eleição e aí eu fui eleito coordenador do grupo. Naquela época coordenei o resgate durante 4 anos. Desde o ano que eu assumi, o Padre Limeira falou assim, Wesley, o resgate já tem muitos casados. Eu quero que você prepare esse povo, porque a gente precisa trabalhar, ele fundando outro grupo, a gente precisa trabalhar com famílias, casais. A ideia dele era casais. Vocês são do grupo de jovem e acabam de casar, vocês têm inúmeras dificuldades, inúmeros problemas, e então a gente precisa alcançar esse público. Paralelo a isso, eu já trabalhava com treinamento, com formação fora, então eu fui começando a estudar sobre desenvolvimento humano, sou especialista em pessoas, então eu trouxe muito do meu trabalho para dentro do grupo de oração e coordenei o grupo 4 anos. Por coincidência, o padrão nos chamou e falou assim, esse ano precisa fazer a multiplicação. Ele não
não nos ensinou a falar divisão. Porque vocês estão se multiplicando, vocês não estão dividindo. Vocês estão crescendo. Sim. Na época, tinha 160 servos. 160 servos. O grupo Resgate é 160. Por incrível que pareça, ficou 80 casados e os outros 80 solteiros, mais jovens. Ficou alguns casados lá para ajudar ali na formação. O grupo de jovens tem no regimento deles que a gente precisa ter lá 2 casais assessores. Deve ter ficado um pouco mais, mas existe isso no regimento. E nasce o Resgate Família. Tanto é que o resgate, que a gente chama de jovem, né? O carisma devia continuar evangelizando os jovens. E aí, quando o padre falou dos casais, eu falei, padre, mas quando há 4 anos o senhor me falou isso, eram casados, mas hoje já tem filhos. Então não é só casais, né? Então não é só casais, a gente precisa atingir um público que eu vejo solteiros acima de 33 anos, então você que quer casar, aqui naquela câmera ali, né? Você que quer casar, pode ir lá beber da água do Resgate Família que casa, tá? Aí, tá vendo? Casa. E tem esse público que não são mais jovens. Sim. Já tem 33 anos. 33? Esse número foi escolhido aleatoriamente. Nós vimos lá aquelas coisas que o governo posta lá, idade, criança, adolescente, jovem. A gente se baseou nisso também. Que legal. Foi feita essa pesquisa lá. O Padre Limeira, ele é muito intelectual, né, gente? Ele não dá ponto sem nó. Então, quando ele vinha com as coisas, vocês pegou aonde? Não foi da cabeça, não. Não foi da cabeça, não. E vem a experiência, né? E aí, casados, jovens casados e famílias. Então foi um desafio muito grande, porque nisso ele foi convidado a ser transferido, né? Então o Tiago assume, até um abraço aí para o Tiago Libani, assume esse protagonismo no grupo, e eu deixo a coordenação do grupo, porque na Assembleia Carismática existe um regimento que diz o seguinte: você pode ser coordenador durante 2 anos e pode ser reeleito. Depois do 4º ano, você não pode ser coordenador nos próximos 2. Então, nisso eu não coordenei o Resgate Família no início. Aliás, eu não coordenei o Resgate Família durante os 4 primeiros anos. Nesse tempo, eu fui eleito coordenador da região leste. Do decanato. Do decanato leste de Londrina. Aí que eu vim entender o que Deus queria comigo, me tirando lá da Zona Sul, me jogando aqui, me moldando com o padrão aqui, me treinando no Resgate Jovem, e aí eu assumi o decanato. Então, o que é o Resgate Família? Ele é um grupo que tem como missão resgatar famílias, certo, em qualquer estado que esteja. Nós temos pessoas ali com inúmeros testemunhos. Toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos... Conta para o pessoal lá quando toda sexta-feira aqui na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Você pode ver, se você tem testemunhos. Na nossa página lá do Resgate Família no Instagram, tem testemunhos. Pessoas libertas de inúmeras situações. Inúmeras. Físicos, espirituais, mentais. Sim. Toda sexta-feira a gente pergunta: tem alguém que quer dar um testemunho? Sempre tem. Uma coisa que eu acho interessante que você falou aí, resgatando as famílias, né? Essa, vamos dizer assim, logicamente cada um tem sua função. Era a função da pastoral familiar, que parece que as pastorais familiares elas foram acabando um pouco, né, em todas as paróquias. E parece que o Resgate Família vem nesse encontro para suprir essa demanda. Seria então, mais ou menos? Vamos lá. Um trabalho um pouco diferente. A forma de lidar é diferente. Né? A pastoral familiar, pelo pouco que eu conheço deles, eles têm ali a missão de fazer o curso de noivos, batizados, preparar padrinhos, preparar pais, preparar os noivos para essa vida matrimonial. Eles também têm serviços com novas famílias, de acompanhamento. É algo que eu... Catequese para adultos. A pastoral familiar também tinha resgatar casamentos em crise, auxiliar... Eu confesso que eu desconheço um pouco assim, a raiz da proposta. Mas, pelo pouco que eu vi as pastorais trabalhando, elas vinham e organizavam os casamentos. Era a responsabilidade delas ali a formação dessa nova família. Eu entendia isso. Já o carisma do resgate é batizar essas famílias no Espírito Santo, para que elas vivam os carismas e vivam em comunidade.
Entendi. É isso. E lógico, gente, a gente recebe pessoas em crise de casamento, separação, pessoas inúmeras dificuldades que direcionamos. Tem coisas que tá na nossa ossada, tem coisas que a gente tem que direcionar para profissionais, coaches, psicólogos, diretor espiritual, padres. A gente precisa, tem coisa que nos cabe e tem coisa que a gente, isso aqui já sai da nossa ossada também. Porque eu acho que nos tempos modernos, a família acho que está sendo atacada de uma forma tão grande, né? Você vê assim tanta família hoje se acabando. Ela é o alvo. Ela é o alvo. Ela está no alvo tanto socioeconômico, político, espiritual, em tudo, em todos os aspectos a família está tomando o inimigo pedrada. tenta afetar a família com força, né? Como que nós destruímos uma nação? Não tendo família. Porque a família é uma pequena nação. Na família você aprende tudo. Se não tenho família, eu não aprendo nada. Então eu enfraqueço o homem, a mulher, enfraqueço os jovens, eu enfraqueço. E tudo isso é um plano diabólico para dominar e perder as almas, ganhar as almas para o inimigo. Isso é um plano. Bem isso mesmo. Ela é o alvo. É muito importante isso. Então vamos enfatizar mais uma vez. Wesley, quando que é o grupo, que horário que acontece? Toda sexta-feira, às 20 horas, aqui na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Rua Santo Estevão, número 70, Vila Ciá. Se você quiser ter uma experiência com a pessoa do Espírito Santo, sua família seja batizada e que você possa experimentar e alcançar aquilo que Deus tem de melhor para você, venha, participe e depois a gente conversa. Com certeza você vai ter um grande testemunho. Isso aí, pessoal, bora lá. Wesley, e assim, tirando um pouco o lado do grupo de oração e também da RCC, nós sabemos que você fez acampamento. Sim. Em que momento que chega o acampamento na sua vida? De novo, olha aí o Padre Limeira de novo. O canal, o Padre Limeira. Ele falou assim, cheguei e aí... Sim, gente, não é com soberba que eu falo isso. Eu acho que vocês também se consideram assim. Eu sou filhão do padrão, eu me considero esse filhão. Então, não dá pra gente ter ciúme do tanto irmão que a gente tem, não. Porque ele é pai de todos, né? E ele falou assim, Wesley, eu quero que você faça acampamento. Irmãos, eu sou muito mole para mato. Sou muito mole. Mesmo eu sendo criado na roça, lá no Nordeste. No Piauí. No mato. Ixi, gente, olha, sou muito mole para isso. E eu falei, mas padrão. E no meu acampamento, os de vocês agora já voltou um pouco mais à origem. Tipo assim, mato, barraca, aquela coisa toda. Na minha época foi isso mesmo. É isso aí. Foi barraca, tudo. Porque eu já fiz alguns acampamentos no Resgate. Que é no quarto. Que era no quarto, era bonitinho. Alojamento. Sim. Aquela coisa toda. Sim. Mais no telinha. Porque não quer. A proposta é que vocês façam aquilo que é para fazer. Então foi realmente Nutella. Sim. Então, gente, dormir sujo. Meia fedendo, molhado, aquela coisa toda. E, gente, o acampamento para mim foi um divisor de águas, porque nele eu fui curado de inúmeras coisas. Olha só. Até dessa crença que eu sou mole, porque hoje eu já não sou mole. Aí, ó. Olha. Tá vendo? Olha o acampamento transformando. Até dessa... que falou lá Esqueci agora que eu ia falar. Que a gente fala lá que teve a cura da fraqueza, como é que é? Não lembro. Nossa, deixa, eu vou lembrar, vou voltar. Corta essa aí. Deixa. Então, no acampamento eu fui, nossa, gente, inúmeras coisas. Só que aí eu também descobri também. E olha como Deus prepara as coisas. Paralelo a isso, no ano seguinte, onde eu trabalhava na empresa, teve o quê? Um TA, um treinamento vivencial. Gente, fiz rapel. Que beleza. Não sei nadar. Passei por 2 cachoeiras. Rafting. Aí. E assim, mais uma coisa que eu descobri, eu preciso ser o primeiro. Tipo, tá lá a turma, eu preciso ser o primeiro que vai. Eu vi aquele penhasco, eu falei, gente, eu preciso ser o primeiro. Mas o Wesley, eu falei, se eu ficar no meio ou por último, eu não faço, eu não cumpro o desafio. Então eu descobri essa dinâmica quando eu cheguei no acampamento. Eu não vou dar spoiler, né? Porque quando eu cheguei, que eu vi a primeira atividade, eu falei, opa, se eu não for aquele que vai ajudar,
eu não vou conseguir cumprir essa prova. Então foi outra crença que foi quebrada. Que eu sei que um dos meus carismas é ajudar as pessoas. Tanto é que a minha profissão é isso, né? Uhum. Eu ajudo as pessoas. E quando eu vi aquilo, eu falei, opa, eu vou quebrar isso. Alguém me disse um dia que eu não ia ajudar ninguém, mas a partir de hoje... E foi no acampamento. Que eu tive a oportunidade de mostrar para aquelas pessoas que estavam comigo que eu não era o metido, eu era o tímido, que não era porque eu não gostava de conversar, é porque o meu temperamento, ele me torna mais quieto, me torna mais seco, mas isso não quer dizer que eu não tenha preocupação com aquele que está em volta, né? Então, foi isso, acampamento para mim. Eu não falo muito, porque aí as pessoas me ficam assim, você está... fico enciumadas, mas eu falo assim, que a proposta, ela é muito perfeita, a proposta. Você tem teoria e prática muito juntas. Sim. É muito perfeita. É a proposta da experiência, né? Experienciar mesmo. É muito perfeita. É lógico que nós, como seres humanos, acabamos aí colocando muitas vezes o nosso dedinho, e acaba não tirando a perfeição do negócio. Mas é nós, Deus nos ama desse jeito. Mas a proposta é muito... Tanto é que eu trouxe essa proposta, nós temos no grupo de oração etapas. Uhum. Se você quiser virar servo, quero virar servo, a gente fala virar, né? Não é virar, é entrar na equipe de serviço. Vamos lá, o que tem que fazer? Tem algumas etapas, e a última etapa chama-se Eis-me aqui. E aí eu trouxe essas vivências que eu obtive no acampamento, para dizer para eles, a vida do servo é assim, tem isso, tem aquilo, tem isso, e eu tive muito em alguns encontros do resgate nós ajudamos também. Então, olha que bacana, o acampamento bebeu muito da RCC, e hoje ele fala que a RCC também bebe do acampamento. Aí você vê comunhão entre todos. A gente precisa se ajudar, né? Sim. É a estratégia de Deus. Deus quer isso. Ele quer que a gente trabalhe em linhas diferentes, mas bebendo da mesma fonte. Eu vejo assim que nem hoje, né? A estratégia não, na verdade, o intuito do acampamento, ele não é o mesmo de um grupo de oração. O acampamento hoje, ele é um encontro que talvez o perdão do trocadilho, mas que traga o resgate, né, para as pessoas, que realmente, vamos lá, tal, e aí engaje ele em alguma coisa dentro da comunidade, porque o acampamento não é um grupo para ficar servindo só ao acampamento. O interessante é servir a comunidade. E aí, uma das situações, como tem várias pessoas que hoje estão dentro do resgate, que ainda continuam participando do acampamento. Né? Então, isso é muito importante. E ter essa troca de experiências, troca de energias, simbologias e tudo mais, isso é muito importante também para o crescimento da igreja. Com certeza. Isso é a igreja. E as pessoas que nos veem assim, falam, opa, é isso é a igreja, é comunhão, mesmo a gente tendo um propósito diferente. Com certeza vocês têm muito mais tato, jeito, desenvoltura para montar um acampamento. Com certeza, muito mais do que eu. Sim. Muito mais do que eu. E talvez eu tenha muito mais facilidade em pegar um grupo de oração ali e fazer o negócio mexer ali. Então, são carismas diferentes. Carismas diferentes que, unidos, nós conseguimos alcançar as almas para Cristo. Um objetivo em comum. Exatamente. Isso aí, tá vendo? Boa. Bom, então... Naquela hora eu falei para você, eu lembrei que ele estava falando sobre o espírito de timidez. Nós temos que abandonar o espírito de timidez. Que ele estava falando que ele era tímido, um pouco mais recatado. É uma coisa que nós temos que vencer, esse espírito de timidez e transformar em espírito de coragem. Um espírito vivo e ativo com o Espírito Santo para você ir buscar almas a Deus. Isso é muito bonito. Se você falou aí do espírito de timidez, vocês que estão lá na igreja, você pode observar. Quando eu vou subir lá para o presbitério para fazer alguma coisa, eu não subo assim, todos rindo, assim, com o peitinho estufado. Eu vou mais assim, aí quando chego ali, é assim, mas
Me identifico. Se identifica? Me identifico. E ele tem uma vergonha quando ele vai subir lá no... Eu sou tímido. Ele é do jeitinho dele. Wesley, e assim, a gente falou sobre acampamento, falou sobre o resgate, falou sobre a sua experiência com a igreja, renovação e tudo mais. E a gente soube há pouco tempo que você está num novo desafio, né? Nós, como acampamento, nós gostamos disso. E que é o desafio do diaconato. Então, como é que está isso? O que é primeiro, o que é isso? Verdade, né? Para a gente conseguir também já recebi vários questionamentos. Mas como assim? Diácono pode casar, né? Então, você falou aí no início, sou casado, muito bem casado com a Lucélia, sou pai do José Vitor. E assim, não é que diácono pode casar, mas a igreja pode ordenar homens casados ao diaconato permanente. Essa palavra permanente difere do diácono transitório, que antes de ser padre, todos os padres são diáconos, ele não deixa de ser diácono. Ele acumula ali o sacramento, né? Então, o que é o diácono permanente? São homens casados que têm como missão servir o altar. Eles são o homem da palavra e a igreja no sentido da caridade. Então, o tripé do diaconato: caridade, presbitério, altar, né? E eu falei no início agora, caridade, altar e a palavra. Somos os guardiões da palavra. A missão do diácono é essa. Permanente. Ser um homem casado, ou tem diáconos permanentes solteiros que optaram por esse celibato, que não querem ser padre. Existe sim. Inclusive, você perguntou como é que está essa formação. São 5 anos em formação. Olha só, tá vendo? Tivemos já algumas formações esse ano. As esposas recebem formação também. Olha só. Filhos maiores, né, recebem formação também, porque a família se coloca ao serviço da comunidade. Então, a missão do diácono é ser Cristo. Lá no trabalho dele, eu não vou deixar de trabalhar, eu vou continuar trabalhando, porque é ali que vem o meu sustento, é do meu trabalho. E conciliar a agenda familiar, comunitária e de trabalho. É o desafio do diácono. Para o tempo de hoje, para a realidade de hoje, a igreja, o diácono é um serviço da igreja antigo, né? Antigo. Do início da igreja primitiva. Se a gente pegar ali Atos dos Apóstolos, já vai falar lá da eleição dos 7. Mais na frente, se eu não me engano, Efésios, não me recordo a carta, mas fala da missão do diácono, cuidar das viúvas, dos órfãos, e ele vai falando sobre isso. Durante um tempo, a igreja, por algumas situações, segurou, e depois do Concílio Vaticano II, isso vem à tona de novo. Precisamos do diaconato. Ele não é um ajudante do padre. Ele não é um semi-padre. Um quase-padre. Ele não é um quase-padre. Ele é um diácono permanente que tem a sua missão específica. Funções de serviço. Exatamente. Não sei se eu esclareci. Claro, não, perfeito. Então, mas aí só uma dúvida. Agora também talvez seja a mesma do pessoal. Qualquer um pode se candidatar para isso? Olha, existe o desejo que brota no coração das pessoas, e aí você pode procurar o pároco e você pode receber um convite. Eu fiquei com a segunda opção. Eu não manifestei desejo. Eu fui surpreendido, recebi o convite e aí entrei no discernimento. É bom até deixar claro. Durante esses 5 anos, pode acontecer que eu veja no meio que não é o meu chamado. E a igreja também pode ver, Wesley, a gente está observando assim, você não tem o perfil adequado. Melhor não. E pode chegar, eu posso concluir a formação inteira e a minha esposa dizer assim, não quero que você seja. Olha só. Se ela fizer isso, nem o Papa pode ir contra. Tá vendo? Vai contra. A mulher tem poder, pai. Só colocar à tona aquilo que todo mundo já sabe, né, gente? Sim, exatamente. Até nesse momento. A formação é igual à formação dos padres também? Teologia,
psicologia? Nós temos formação humana, formação de vivência e temos teologia. Os padres têm filosofia. Filosofia, exato. Nós não temos. Essa formação não tem. Só concluindo o que você perguntou, qualquer um pode ser, existe alguns critérios. Sim. Existe idade, tempo de casado, aprovação da comunidade. Sim. E tem algumas características lá do diaconato que a pessoa precisa se encaixar no mínimo ali para começar essa formação. Entendi. Confesso para você que é um desafio, são 5 anos, então, se daqui 5 anos for vontade de Deus, receberei o sacramento da ordem. Se não for também, porque gera uma expectativa, não só em mim, mas gera na comunidade, né? Sim. A comunidade olha e fala, vai ser, e pode ser que não sai. que não seja, a gente não sabe qual é a vontade de Deus, mas estamos andando. Mas no caso, quando você for ordenado, vamos falar assim, se você for ordenado diácono, você fica na mesma comunidade. Ou o bispo também tem santa mão do bispo, vá para lá. Sim, né, o diácono, ele responde para o bispo. Então, se o bispo disser assim, fulano, eu preciso de você em tal local. Sim. Vai. A Nossa Senhora de Lourdes, assim, tem um critério que não tem hoje um diácono aqui, né? Então, pode acontecer ficar por ali mesmo. Que ficar por ali mesmo. Mas isso não garante. Não é regra. Não é regra. É a cabeça do bispo. Sim. Vamos Bispão lá. mandou. Bom, infelizmente, nós já estamos chegando com uma linha meio que pro final do dia de hoje, né, Alex? Mas nem deu 10 minutos já? Pois deu só um pouquinho mais. Vixe. Só um pouquinho Achei mais. que tinha dado uns 10 minutos, Mas, tá bom? para a gente ir seguindo para aquele finalzinho que a gente sempre conhece, a gente gostaria muito que você que está aí assistindo esse podcast, deixe seu like, que é importante, né? Dá o joinha. Curte o canal. Compartilhe. Isso aí. Manda no grupo do Zap para tuas tias, para tua avó Beata também, que ela vai gostar. Fala, tem uma molecada legal que tá fazendo, falando de Deus. Isso aí. Manda pra avó, manda pra tia Beata. Compartilha lá com todo mundo. Compartilha com todo mundo. Também segue a gente nas redes sociais. Isso, nosso @eu Instagram. sou a Camps. Também segue o Grupo Resgate. @Resgate Família. @Resgate Família. Para encontrar o Wesley e o pessoal do Resgate Família, sextas-feiras. Sextas-feiras, às 20 horas. Às 20 horas. Aqui na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Isso aí. E tem um recado especial, né, Wesley? Sim. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui juntos, né, povo santo? É muito bom, eu me sinto muito honrado. É muito bom falar daquilo que a gente já viveu e daquilo que a gente quer viver, né? Então, o acampamento, para mim, eu tenho um grande respeito pelo projeto, grande mesmo. Mas você que está nos acompanhando aí, eu quero dizer para você, 14, 15, 16 de abril, nós teremos um grande encontro, uma grande oportunidade de você fazer uma experiência no batismo no Espírito Santo. Nós vamos ter um encontro aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, um encontro para pessoas adultas. Wesley, é só casado? Não. Tem que se fazer junto com a esposa ou junto com o marido? Não. É um encontro para pessoas adultas. O objetivo não é que essas pessoas, após esse encontro, virem servos. Não é esse. O objetivo é que essas pessoas sejam curadas, encontrem com o amor de Deus e sejam batizadas no Espírito Santo para viver em comunidade. Então, se você quiser ter uma experiência diferente de tudo que você já viveu, até diferente do acampamento, porque é diferente, né? Totalmente. 14, 15 e 16 de abril. O link da inscrição está lá na nossa página do Resgate Família, @Resgate Família. Você também pode me achar nas redes sociais e eu também posso passar o link da inscrição, Só vai deixar lá embaixo do Wesley A. Duarte, vai deixar lá embaixo? Vai deixar. Deixa lá embaixo. Beleza. E, gente, é uma grande oportunidade. Falta aí poucos dias. Graças a Deus, nós temos aí uma galera que já fez a inscrição, que beleza. bacana. Espero depois aí que vocês vejam aí o barulho que o Senhor vai fazer nesses dias, assim, o chão vai tremer. É isso aí. Para você que quer contribuir com essa missão também, acessa lá o nosso site, www.eusouacampus.com. Lá você vai encontrar alguns produtos, caneca, camiseta, boné e tudo mais. Pode ajudar a gente aí também a seguir nessa missão bacana. Exatamente. Certo, você Alex? comprando uma canequinha, comprando uma camiseta, você nos ajuda a divulgar a palavra de Cristo. Você também vai ser um apoiador dessa evangelização através da gente. Isso aí, a gente Por isso, quer... Ajuda a gente também, com like, com compartilha e nos segue nas redes sociais para nos ajudar. Isso aí, a gente quer agradecer muito você, Wesley, e também
dizer que é uma grande admiração nossa também pelo Grupo Resgate, pela forma como vocês evangelizam e por aquilo que está acontecendo dentro da nossa igreja. Né? Amém. Igreja, quando eu digo igreja de um modo geral, né? Através dessa renovação, desse novo batismo e também pelo carisma da renovação, que ele é avassalador, vamos dizer assim. Né? Acho que essa é a melhor palavra possível. Então, Wesley, muito obrigado do fundo do coração pela sua presença aqui e mando um abraço e um chego lá para todo mundo do Resgate. Mando sim. E que a gente possa se encontrar em breve aí também em novos projetos e novas situações. Amém. Novos projetos, eu escuto, dá até uns arrepios, mas Rapaz, é assim mesmo. Mas é Não isso. fui eu que disse, saiu. Saiu, Esse é bom. Eu já agradeci, gente, é um prazer e com certeza que Deus abençoe vocês. Você estava falando aí da caneca e da camiseta, quero dizer para vocês que estão aqui nos acompanhando, quem ajuda um missionário, que nesse caso o Acampcast é um grande missionário, é missionário também, ele recebe título de missionário. Aí, tá vendo? Então, quando você contribui com esses produtos de evangelização, você está sendo missionário. Você está abençoando isso. Você recebe o título de missionário. Porque muitas pessoas não têm o dom de falar. Sim. Em público, ouvir aqui, mas o simples fato dele comprar essa caneca, ele já está sendo um grande missionário. Isso aí. Então, assim, quero muito agradecer, que Deus abençoe vocês. Amém. Que vocês sejam acumulados de bênção, de graça, que não falte nada na casa de vocês e nem nos de vocês, em todos os campistas, os atuantes e os que já passaram. Isso aí. E vocês que nos acompanham possam ter certeza. A vida com o Senhor não é fácil, mas é vitoriosa. Isso é. Bom, com a melhor palavra que essa, impossível. Então, nós agradecemos você que está aí desse lado também. E a gente se encontra em breve, certo, Alex? Certo. Que Deus abençoe a vocês todos. Que o manto sagrado de Nossa Senhora venha proteger você e a sua família. Fiquem com Deus e tenham uma vida muito boa. Até a próxima, pessoal. Valeu!